A palavra é sua, nosso filho do Holocausto, por favor. Muito obrigado. Eu preciso segurar a emoção porque é muito grande e eu agradeço a presença de todos. E você começa a falar, não paro, mas eu vou falar só 20 minutos. E quero agradecer mais uma vez esse momento aqui, porque, na verdade, aqui nós realçamos a importância do indivíduo. E cada indivíduo são várias pessoas, né? E aqui não tem ideologias, partidos, aqui nós somos na amálgama. E eu queria só dizer, o filme, nós vamos bater um papo e depois eu vou convidar o Snick e o Carlos Renan para subirem aqui para falarem também. Queria dizer que, entre tantas coisas para dizer, o que caracteriza essa amálgama? José Bonifácio de Andrade e Silva, em 1823, disse: diferente dos outros povos e culturas, nós somos a amálgama. Esta amálgama é tão difícil de ser feita. Ela é além da multidiversidade, do multiculturalismo. Aquele norueguês neonazista que matou crianças do Partido Trabalhista norueguês, em 97, com 32 crianças, ele, para provar que ele não era louco, ele deixou claro que tudo aquilo que ele combate e odeia vem desse medonho país chamado Brasil, com esse multiculturalismo. É além, é a amálgama. E ela vem da onde? Ela vem de da mais original das culturas do planeta. E começa a nossa grande diferença pelos índios tupis-guaranis. Os índios tupis-guaranis, eles vieram lá do sul, da Patagônia Sul, e conquistaram rapidamente o imenso litoral do continente brasileiro. Por quê? Porque eles tinham um mito. O mito deles é que tudo é mistério. E o mistério criou os índios tupis-guaranis para eles irem desvendando o mistério. Então se deu a coisa mais inédita de toda a história do planeta no Brasil. Qualquer lugar, qualquer outra cultura, geralmente o estranho, o diferente, o desconhecido, o forasteiro, o estrangeiro, é olhado com muita desconfiança e muitas vezes é para ser estraçalhado. Aqui não. Como ele é um mistério, porque os índios tupis-guaranis têm a incumbência de irem desvendando o mistério. Então eles conquistaram rapidamente os índios do litoral imenso, do nosso litoral brasileiro, não por guerras, mas porque eram novidade. Então, diferente de todos os outros povos, quem é diferente, estranho, estrangeiro, forasteiro, é para ser admirado e desvelado. Assim como os índios que estavam no litoral, não guerreavam, chegaram e começaram a fazer amor. Assim também, João Ramalho, Caraburu, o tempo todo, isso tem sido a nossa característica. Hoje em dia é fundamental. Eu digo até numa música que eu fiz no dia 7 de setembro, hino da independência em ressurreição permanente, eu digo que o mundo não bebe água, não come e não respira sem o Brasil. Mas o mais importante é o povo brasileiro. Ele, então, na verdade, se vocês pensarem, nós temos 1/3 da polícia necessária. É tudo boa vontade e generosidade do povo brasileiro o tempo todo. Inclusive, até hoje se reflete, por exemplo, qualquer grupo estrangeiro de rock pode ter sucesso lá fora, ou pode já não estar mais nas paradas, não interessa, ele é amado. O povo brasileiro devora aquela novidade com assim, uma vontade tremenda, é uma disposição fundamental totalmente diferente. Notícias recentes dos índios, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, no máximo, os índios Curiucus, no Alto Xingu, mostraram a antropólogos boquiabertos leitos de canais secos já, que eram canais de navegação e de irrigação. Então a Amazônia é um jardim plantado.
A acupuntura no Rio da Prata pelos índios já usada com espinhas de peixe. Eles já são pré ou proto-taoístas, porque eles asiáticos vieram para cá, e essa mistura. E os portugueses também, os templários, que estavam já em condição de perseguidos, que eles tinham sido os heróis da primeira parte da história da Idade Média, né? Os templários, imagina, as cruzadas. Aí eles caíram em desgraça do dia para a noite, porque emergiu o poder nacional da França. Filipe Le Beau. Aí eles estavam sendo queimados como heréticos na frente das igrejas. O único lugar que os acolheu foi Portugal. E um pequeno truque, mudaram o nome para Cavaleiros de Cristo. Vasco da Gama, Pedro Alves Cabral, todos Cavaleiros de Cristo, e aí começa a escola de Sabres. Eles também vieram perseguidos, também, até mesmo esses templários, agora Cavaleiros de Cristo. O tempo todo tem sido essa mistura, que é além da mistura, além da miscigenação. O norueguês, né, fundamentalista, deixa bem claro, eu combato, para provar que ele não era louco, ele deixou claro, no fim da tese dele, dizendo que tudo que eu combato e odeio vem desse medonho país chamado Brasil, de onde vem esse multiculturalismo. Ele não sabe o que é amálgama, mas tudo bem, é amálgama. A amálgama foi toda a nossa história. Já Padre Antônio Vieira, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, a gente vai além do mar, além da terra. O Rabino, no século XVI, na Amazônia, ele recebe hoje peregrinações no túmulo dele como se fosse um santo católico na Amazônia. Aqui é além da miscigenação, é o sentimento que faz o Brasil funcionar. Um terço da polícia é a generosidade de cada brasileiro e brasileira que mantém o Brasil. É um governo que durante 4 séculos era um governo compartilhado através de batuques. Então metade dos dias do ano, quase metade, eram feriados. A Casa Grande ia assistir a senzala de índios e os escravos que fizeram o Brasil todo de cima para baixo se apresentarem, mas não, que música bonita, era governo compartilhado por batuques, chocalhos e com reclamações toda hora. Essa amálgama, ela vigorou como definição da nossa cultura até o Estado Novo de Getúlio Vargas, que tinha Vila Lobos, Mário de Andrade, e para castigar Getúlio, apesar de nós termos sido essenciais para a vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial, por causa especificamente da borracha. Não havia borracha sintética ainda. Então, os campos onde tinha borracha, os japoneses ocupavam, Malásia, Indonésia, e nós fomos essenciais, o partido. Mas importante também foi a Força Expedicionária Brasileira, e no filme eu saúdo, batendo continência, e o general Montgomery, o grande general, né, junto com Eisenhower, comandava os aliados, ele tem uma nota sobre as tropas do Castelo Branco e Monte Castelo. Ele diz assim no diário dele: quem são estes heróis que parecem figuras mitológicas da antiguidade, que atacam as casamatas de metralhadora nazista sem medo algum e aos berros com uma enorme faca na mão, peixeira? E isso o tempo todo. Agora, para castigar Getúlio, porque ele ousou exigir os fornos, altos fornos de Volta Redonda, e por causa do stalinismo, que temia que depois da guerra tivesse uma insurreição, como na Grécia, na Itália, incontrolável, e Delano Roosevelt faleceu. E era a época do macartismo. Então, para castigar Getúlio, começaram a jogar água gelada a partir de 45. Eu me lembro, na década de 50, era usual dizer assim: o Brasil é pobrezinho, tem que imitar a Bélgica, imagina. De produto nacional basta eu, o tempo todo, mas não adiantou. O povo brasileiro continuou. Getúlio foi eleito, ele indicou Dutra, Getúlio depois suicidou-se, veio Juscelino, Jango, e Brasília foi construída. Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, e o tropicalismo surgiu. E o tropicalismo, ao meu ver, é Joaquim Nabuco, da segunda abolição, que é sempre a missão, está na Bíblia. Cada geração tem que reconquistar a sua liberdade.
e a amálgama de José Bonifácio. Mas não adiantou. A amálgama hoje é uma exigência do mundo, porque, imagina, você tem milhões de pessoas, 2 milhões, 5 milhões no carnaval, e se você for ver, acontecem pouquíssimos acidentes, crimes, se você vê o número de pessoas. No exterior é o maior mistério, 100 mil pessoas juntas, elas se estraçalham. Então, essa ideia da amálgama, que é além da miscigenação, é uma necessidade da salvação da espécie. Esse é o meu pensamento visceral, que tem que estar no Filho do Holocausto. Então, desde muito cedo, se vocês viram o filme, eu vivo isso, e não só também na arte, mas a arte para mim era para transformar o mundo sempre. Então, desde muito cedo, eu fui, mesmo que até fabricado pelo meu pai, pelos 7 anos do candomblé, minha babá, minha mãe traumatizada pela guerra, não pôde ficar comigo. E o tempo todo, isso também se irradiou por uma militância extrema em todos os partidos, e sempre com essa visão. E eu queria falar muitas coisas, porque são todos assuntos que se entrelaçam aqui. Mas o principal é chegar na humanidade de hoje. Então, o que conta são os direitos humanos. Então, o mundo todo, a Primavera Árabe, todo mundo, na verdade, quer os direitos humanos, inclusive a desobediência civil, pacífica e pacificante. E quem inventou o romantismo foi Jesus de Nazaré, o romantismo todo. A criança nasce boa e se torna má. Isso aqui é o nosso direito, isso aqui é Jesus de Nazaré. Ele inventou também os direitos humanos, o liberalismo, o romantismo, e isso tudo é um indivíduo. E hoje as pesquisas dos neurônios, né, mostram que a inteligência, a própria inteligência, ela é pura emoção. E, por exemplo, nós temos vários cérebros que fingem ser um só, mas na verdade o que conta é que é tudo emoção. Então a emoção, até a álgebra e logaritmos é emoção. Então o ser humano é pura emoção. E é isso que nós centramos nessa nossa mensagem o tempo todo, de várias formas. E o Brasil, então, não é uma missão do Brasil essa visão. Os próprios tupis-guaranis vinham à procura da terra sem males. Eles vinham, inclusive, atrás de uma misteriosa palmeira azul. E isso, a escravidão negra aqui, eles reinventaram o candomblé, porque lá na África, o lugar Oxum é aquele rio, Oxóssi é aquela mata, floresta de Queto. Aqui não, viraram arquétipos. Todas as matas e florestas são de Oxóssi, todos os rios são de Oxum. Mais ainda, eu gostaria de chamar a atenção para um livro muito interessante, porque o Gilberto Freire, apesar de ter sido antissemita, e eu cito Heidegger e Freire, que poderiam dizer, mas eles foram antissemitas, o Heidegger foi nazista, inclusive, mas eu vou voltar. Nesse livro, China Tropical, ele conta que no século XVI, XVII, o Brasil era hindu, totalmente hindu. Chegando a dizer, por exemplo, que muitas mulheres do século XVI e XVII usavam burcas, e que também a Índia muçulmana teve muita importância no Brasil. E até, vejam bem, Portugal era meia dúzia de pessoas, o grande império era a Espanha. E eles deram metade do mundo para Portugal, porque eles receberam os templários derrotados, se transformaram em cavaleiros de Cristo. Aí começa a escola de Sagres. E os próprios, nesse livro China Tropical, uma coisa interessantíssima, de que os portugueses, com as ideias agora dos templários que se transformaram em cavaleiros de Cristo, tinham informações que durante a Idade Média tinham sido ocultas, e eles, como elite pensante guerreira, agora em desgraça, acolhidos como cavaleiros de Cristo, fizeram um laboratório antropológico. Nesse livro, ele diz que os portugueses, para reforçar esse governo compartilhado, que eu falei de batuques e consultas o tempo todo, eles foram para a Índia, iam para a Índia, se vocês querem ver, aqui, Brasil, África, Índia, Índia e Goa. E aí, para aumentar a densidade desse governo compartilhado, eles perceberam
viram as cerimônias de Shiva e decidiram misturar o entrudo português, que é o pequeno carnaval, junto com as cerimônias de Shiva, para trazerem isto para o Brasil, para aumentar a qualidade e a densidade do governo compartilhado, e se transformou em carnaval. E o tempo todo, o Brasil vive da generosidade de cada brasileiro e brasileira. Um terço da polícia, um terço dos tribunais, terras do sem fim. Você reúne multidões aqui, a polícia é quase ela está ali, mas o que faz mesmo é o povo brasileiro. E esse maior tesouro é que eu tento revelar o tempo todo. E isso tem a ver com toda a humanidade. E chegamos num momento em que, novamente, a mesma primavera árabe, todos os movimentos, a internet, tudo se sintetiza no sentido de irradiar os direitos humanos e a desobediência civil. Essa é a democracia, ela é feita de indivíduos, de emoções, e o que conta mais é, hoje em dia, até a ciência, né, dos neurônios, diz que é tudo emoção. Então é nessa diapasão eu queria transmitir tantas ideias que estão refletidas nesse filme. O filme mesmo foi sugerido pelo Heitor Dalencourt, que é um dos diretores, que eu conheci muito jovem, nas minhas militâncias várias, imagina, desde 56, quando eu escrevi Depois da Chute da Morte, terminei em 58, que isso está associado a militâncias políticas e sociais o tempo todo. E agora, aos pouquinhos, a gente pode ir falando de várias coisas que aconteceram, inclusive a minha volta com o Caetano e Gil, no final de 65, Caetano em 68 e Gil, nós voltamos a pedido, inclusive, do governo brasileiro, porque eles disseram, olha, o único modo que o povo não acredita que haverá democratização, só através dos seus intérpretes, eles sabiam, é que o povo vai acreditar. Nós temos uma guerrilha que, no mínimo, é inócua e, no máximo, vai prejudicar o caminho. E foi assim, de show atrás de show, que começou a redemocratização. Atingiu seu ápice em Águas Claras. E também o que precipitou muito foi a união de todos os brasileiros e brasileiras no episódio do Vladimir Herzog, quando ele foi assassinado. Foi aí que o Rabino Sobel, eu fiz 2 shows em Washington, tem a gravação, foi maravilhoso, mas quando o Herzog foi assassinado, ele ligou com o Evaristo Arce, o cardeal, e aí que começou um repúdio à tortura de todos, inclusive os que apoiavam o governo militar. E essa foi a verdadeira motivação. É a emoção do povo brasileiro, é a religião, é a religiosidade, e é principalmente esse mutirão de solidariedade que ele existe em todos os lugares. Por exemplo, nas andanças de encontros de cultura durante 5 anos do Gilberto Gil, inclusive além desse filme Filho do Holocausto, e com CD e DVD, tem também um trabalho paralelo que mostra a importância por exemplo, do Maracatu, Estrela de Ouro Aliança, lá de Nazaré da Mata. Então tem um filme de meia hora e que é o Maracatu. Então, numa dessas idas, Nelson ainda estava vivo e faleceu ano passado, aí de repente veio um garotinho e disse, olha, nosso pai de santo da Jurema, que é a mistura de religiões candomblé com religiões indígenas, e cada lugar é diferente, tem uma individualidade incrível. Nosso pai de santo mandou dizer para o senhor que nós somos quânticos. Ele já sabia disso. A informação que foi negada no Brasil, gastou-se mais dinheiro para negar a instrução pública do que para ter, né? E hoje isso acho que chegou no seu final, e eu tenho esperança daqueles 100% dos royalties do pré-sal, essa é a questão primordial da instrução pública. E eu posso até dizer que o Robespierre, do Sul, ele dizia que a revolução é a confiança imovedora do povo em sua liderança incorruptível. E também dizia, a revolução são aulas universais. Então, 2.000 pessoas em coro redactando a história da Babilônia, a história do Egito. E ele também afirmou, a junta de instrução pública está acima da junta de salvação pública. E Adam Smith também, do outro lado, dizia que a riqueza das nações é a cultura dos seus povos.
Isso chegou agora num momento incrível, e o tema da música, eu vou terminar agora, porque chegou o tempo, só para relatar que o Gilberto Gil, eu fiz uma música chamada Outros Viram, e Gil fez a versão em inglês, e enquanto ministro ainda da cultura, ele cantou em inglês, em Washington, em Nova York, e os jornalistas ficavam em cima, porque ali tem as profecias de Rabindranath Tagore, futura civilização do amor nascerá no Brasil. Claro, Stefan Zweig, que ficava pasmo de que século XIX era o máximo da eugenia, né, que ia acabar com o resultado do nazismo, aqui se saudava o Guarani, né, o Guarani, o índio. Né? E o tempo todo, isso tem sido nossa história. E esse filme retrata isso. E aí esses Outros Viram, é um episódio incrível. Theodore Roosevelt, o presidente, ele gostava muito do melting pot americano, que era, por exemplo, o cidadão, os olhos azuis, olhos verdes, protestante, poderia se casar com uma italiana, poderia se casar com uma espanhola, uma irlandesa, isso era um escândalo. E ele gostava, ele era anti-concussão. Quando ele chegou aqui nas mãos do Marechal Rondon, é um índio, que é marechal, e que diz: matar jamais, morrer se preciso for. Junto com o Roquete Pinto, ele viu a Amazônia, o Pantanal, mas ele enlouqueceu, está na letra, outros viram, inclusive os jornalistas. Ele chegou e viu a amálgama e disse: não, a única solução para os Estados Unidos é adotar a amálgama. E voltou ao Congresso, o Congresso recusou, ele da era, né? E isso está na letra, outros viram. Quando o Gil cantou, os jornalistas falaram: esse era verdade, é tudo verdade. E história e ciência eu não invento nada, eu posso dizer. E aqui tudo é verdade. E as coisas que o próprio Walt Whitman saúda, né? E isso tudo agora resplandece. E são essas futuras gerações, todos nós entrelaçados, que temos a base dos direitos humanos e essa maravilha que é a democracia, em que uma pessoa tem várias opiniões ao mesmo tempo, todas juntas, e tem o prazer de discordar, né? Isso parecia. Então, eu só queria dizer que isso é um fim sem fim, porque senão eu me estendo muito, e eu gostaria de conversar também com vocês, e queria ter o prazer de convidar aqui um grande amigo meu, um grande compositor, Miguel Wisnik, que é uma pessoa que eu sou parceiro dele, e desde o Fim ao Brasil, com eu e Gil Leopoldo fizemos um show no IMB, lembro que se saltou para o enorme artigo, e que já era essa visão da amálgama e tudo, e um grande compositor, poeta também, Carlos Menor, meu amigo. Então eu gostaria que vocês viessem aqui. Muito obrigado. Pode começar, tá bom. Bom, eu assisti esse filme ontem. Eu quero dizer para aqueles que viram também, para aqueles que não viram, que é um filme apaixonante, maravilhoso. Eu amei esse filme. É um filme feito com uma inteligência, uma sensibilidade, né? É tudo emoção ali. Ao mesmo tempo, é tudo transparente como ideia, quer dizer, a gente vê um percurso, uma vida dessa pessoa, das pessoas, uma multidão de pessoas. E certamente quando a gente vê Jorge Maltner aqui com vocês, estamos vendo, tem um momento que eu me lembro do filme em que alguém diz: o Jorge faz papel de profeta. Ele diz assim: como é papel de profeta? Eu sou o profeta. E a diferença é essa. Que o profeta, ele não fala sobre isso, sobre aquilo. O profeta não é perguntado: por favor, profeta, fale sobre isso, sobre aquilo. O profeta fala o que ele quer falar. Então, quando eu fui convidado por grande para estar aqui, eu não tinha a ilusão
de que nós entrevistaríamos Jorge Martin, levando a falar sobre isso ou aquilo. Claro que, justamente participando dessas vibrações de emoções e ideias, que nos levarão a falar, não é? Coisas que estão no filme, outras que não estão, mas que de algum modo estão todas aqui. Agora, o filme tem a capacidade que é o de mostrar muitas faces da pessoa e da vida, porque a gente vê essa história se fazer, se desenrolar. Então, tem um momento em que o Jorge diz isso, porque a experiência de ter vindo de uma família que viveu o Holocausto e a existência do Holocausto como acontecimento é o acontecimento que marca tudo aquilo que ele fez, que ele faz ou que ele virá a fazer. Na verdade, tem, vamos dizer, a contundência de uma experiência do humano, né, do que é capaz, do humano, do assombro, né, da violência, que de algum modo se transforma nele em amorosidade, que é isso que nós vimos. Então, é como se o Jorge fosse exatamente essa transmutação de uma coisa na outra, né? Quer dizer, uma verdadeira, vamos dizer, alquimia em vida, porque tudo que ele disse aqui como ideia nesse momento é justamente, vamos dizer, a conversão dessa experiência numa outra coisa que se irradia para o mundo, mas que passa necessariamente pelo Brasil. E é isso que ele estava dizendo. Passa pelo Brasil porque é justamente a possibilidade de ter saído daquela Europa conflagrada e de ter chegado a um lugar, né, em que se é acolhido, né, por uma mãe negra, uma babá, mãe de santo, né, e cujos cantos, cujas histórias, na verdade, cuja força espiritual, né, é recebida profundamente. Isso tudo que a gente sabia, mas o filme mostra, porque aí a gente vê o rosto dela, né? A gente vê aquele menino no colo dela, a gente vê o episódio histórico, né, que o filme consegue quase filmar a posteriori, que é de Gregório Fortunato, ou que a figura da história de Gregório, que se, vamos dizer, reverencia a babá, que levava Jorge, criança, para passear no Palácio do Catete, e o presidente Getúlio Vargas se aproxima e fala com o menino, né, e o menino diz que é brasileiro, mas diz os seus pais. Não, os meus pais, coitados. Coitados, são estrangeiros. E aí, eu quero dizer que essas histórias, essas são um núcleo, primeiro, mas isso é desdobrado ao longo de uma série de encontros, e um encontro, na verdade, que acontece muito, vou dizer, originalmente com Jorge Maltner em São Paulo, que é essa ligação muito brasileira de literatura com música popular, literatura com canção. Isso é uma coisa muito original, né? Difícil muitas vezes de explicar para um estrangeiro, para um francês, muitas vezes para quem seja, que Chico Buarque é ao mesmo tempo autor de 4 romances importantes na cena literária brasileira dos últimos 15 anos e autor daquelas canções e idolatrado canções que fez e que são a mesma pessoa. E que Caetano Veloso é ao mesmo tempo um cancionista e um ensaísta, e que Gilberto Gil, né, nesse sentido, o Jorge como Vinícius de Moraes são precursores. Exatamente. De Lima e Castro Alves e Isso mesmo. Mas se a gente situar historicamente o momento em que há uma confirmação explícita de que a poesia do livro, vamos dizer, a experiência do livro não se separa da canção popular brasileira, mas ao contrário, uma desemboca na outra, elas são uma confluência. Né? Vinícius de Moraes foi a figura que, vamos dizer, fez com
que isso se tornasse um bem amplamente reconhecido, mas como acabou de dizer, bem em caminhos, né? Jorge Maltner ele fazia Na isso. mesma época em que Vinícius adere à canção, que começa a compor letras com Tom Jobim. Exato. O Jorge já compunha E nessa o época, filme- já escreveu Deus da Chuva. Exatamente. E o filme tem o mérito, quer dizer, o dom de fazer toda essa história de vida passar através das canções. Então, as canções que Jorge fez ao longo do tempo, com os parceiros maravilhosos, Nelson Jacobina, né? Maravilhoso o filme que a gente pode ver, e Gilberto Gil, Caetano Veloso, e as canções feitas pelo próprio Jorge, através dos tempos. E tem uma relação muito inteligente entre ideias de cada canção e as emoções correspondentes. Quer falar mais sobre isso, Carlos? Eu não sei isso. Estou gostando tanto. Então, Posso fazer algumas pequenas intervenções, comentar, mas depois digo mais. isso, tudo isso para, de algum modo, devolver as palavras, né, ao Jorge. Talvez a gente devesse fazer perguntas, embora, como eu disse, ele só vai dizer o que ele quer. Eu gostaria de dizer a presença de todos no filme, e o Caio e o Guter fizeram 5 anos de pesquisas rigorosas, o Heitor Darancourt sugeriu, o Bial, o Jorge Maltner vai fazer 70, eu estou com 72, mas ele vai fazer 70, eu fiz 61. Aí vamos fazer e ficaram pesquisando com um rigor impressionante. Mas tanto rigor e mais emoção ainda na filmagem. Então é um filme em si. Em Londres, exibiram no festival, eles não acreditaram que fosse um documentário de verdade, acharam que aquilo era ficção. Uma coisa que me chamou a atenção no filme, que se evidenciou uma vez mais, se confirmou para mim no filme, Jorge, é uma característica sua de sempre nos surpreender. Porque eu acompanho Jorge, né, desde meados da minha adolescência, né, no momento em que alguns fatos balizados, por exemplo, pelo surgimento de discos como Expresso 222, Transa e Araçá Azul, de Caetano, Expresso do Gil, Para Iluminar a Cidade, de Jorge Maltner, e Acabou Chorada dos Novos Baianos, praticamente dividem a minha vida em antes e depois. E, portanto, eu venho com muito interesse acompanhando o Jorge, a obra musical e poética e literária dele desde então, e as manifestações da personalidade artística que é o Jorge. E eu fui para o cinema para ver coisas reafirmadas, coisas das quais eu já sabia. Mas não, novas coisas se apresentaram para mim. Por isso que se confirmou para mim esse caráter perene surpresa, né, que o Jorge nos traz. Por exemplo, o caso só para citar um exemplo, a mãe do Jorge, né, ali mostra, né, o relacionamento que ela tinha com o pai, né, e com o padrasto do Jorge, depois, né? Ali, assim, como uma espécie de antecedente das sugestões de anticonvencionalidade e de liberdade, né, que permeariam a obra do Jorge depois, né? E a personalidade dele, né? Ao começar da mãe, né? Imagina, aos 14 anos, ela preocupada com esse filho do Jorge Maltner, de 56 a 58. E com
14 anos, ela fez uma bar mitzvah às avessas. Ela era católica, meu pai judeu ateu, mas ela achou que eu só queria escrever, ser profeta, era muito sério, e queria que eu me humanizasse. Então ela instalou um bar no meu quarto, o que quisesse, mas instalou um bar com bunga, cachaça, champanhe. Aí imagina, aí eu bebia de noite, eu vi lá e tudo, até que se gastou sua tragédia lá que eu conto no filme quase que. Mas então vocês imaginam o nível era um nível inacreditável de, ao mesmo tempo, de deslocamento, né, do Holocausto, e toda aquela visão inédita de. E o meu padrasto, que era um violinista do Viola Teatro Municipal, mas ele fazia bico na Rádio Record, na Rádio Tupi, eu chego com ele, e ele admitia que meu pai frequentasse a casa toda hora, a gente ficava então mirando discussões do dia como fui, vocês imaginam o que não era aquilo. Então, mas sempre totalmente a meu favor, os três tinha, imagina, tudo a meu favor. E só para outra coisa que eu me lembro aqui, que é o Centro Judaico. Então, Mário Schemberg, com eu trabalhei, e o Einstein dizia, o único que pode continuar a minha obra é o Mário Schemberg. E ele preferiu voltar para cá, para ser deputado do Partido Comunista, tanto amor pelo Brasil. E ele me dizia, então, Mário, imagina, em 62, eu fiz o meu partido em 56, 62 eu fui me sentar com o Mário Schemberg, mas eu quero lembrar uma das várias coisas que ele falou. Ele dizia assim, olha, ele repetia isso várias vezes, e eu me lembro, dizer, você vê só, o corte da carne kosher, né, é igual às batidas de corte do ritual no candomblé de bater. Aí eu falei para o Caetano no Tidinho, falou, mas então é tudo judeu? Eu falei, é tudo negro. Então, mas isso aqui oh meu Deus, terra de sabá, imagina, é impressionante. Então, essas coisas estavam sempre ali. Então, e os amigos o tempo todo? Então, É sozinho, né? entre essas coisas que você falou, tem acho que uma questão que é fundamental e que ela aparece, como outras no filme, aparece em você de uma maneira complexa. Não é? Que o complexo significa que uma coisa pode ser uma coisa e outra, e ainda outra. É isso que torna as coisas complexas. E elas são simplificadas, ou simplórias, ou esquemáticas, ou autoritárias, quando se considera que uma coisa é uma e a outra é necessariamente outra, e elas são incomunicáveis, inconciliáveis, etc. Então tem em você um núcleo, não é, que está ligado a essa complexidade, que justamente o filme consegue abrir, não é, essa visão da complexidade. Mas no centro dessa complexidade é a questão da liberdade, que aparece nisso que você acabou de dizer, por exemplo. Quer dizer, uma mãe que se permitia ter se separado do pai, se casado com outro homem sem música, ao mesmo tempo, era possível que esse ex-marido viesse, participasse da casa, estivesse presente. Isso é uma coisa de uma extraordinária liberdade, né? E de amorosidade. Ao mesmo tempo que ela lhe dá, como se fosse num rito de passagem, a liberdade na forma desse bar, que você podia beber do que quisesse. E uma das coisas que são montadas no filme é que bebendo que você chegou a esfaquear um amigo por uma discussão. Mas aí foi uma... Não, sabe? Mas isso é bom esclarecer aqui, porque tem pessoas que não viram o filme. Isso. A situação é essa: dois adolescentes bebendo juntos, discutindo sobre o jogo. Eu corintiano e ele de São Paulino. Aí ele me pegou meu uísque, aí no fim de São Paulo. Então, e a essa altura o São Paulino começa a fazer. Você está bebendo, você está aqui em casa, você pode se vangloriar da vitória, mas não pode tripudiar. Aí tripudiou na quarta vez, é sempre quatro. Aí eu fiz uma loucura, peguei uma faca ali,
não apertou, meu pai, aí quase atingiu o fígado. Foi terrível. Imagina, o médico disse, olha, a família dele foi redondíssima. Vocês não é nada, imagina. Aí eu fiquei muito... É um perigo. Mas você decidiu. Você decidiu não beber. Decidi nunca mais. Então, eu perdi o controle, imagina, mas era um convite de noite. E tem uma coisa na questão das drogas, como se fala disso, que você fez canções sobre isso, e acho que tem a ver com essa questão da liberdade. Sim, isso que você falou, eu ia pedir. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso, mas queria, então, até dizer aqui como um presente que o Jorge me presenteou com uma maravilhosa letra de música, que depois eu musiquei, na verdade, ritmei, né? Mas que acho que é o momento de dizer porque ela trata disso, mas depois para devolver para você essa questão. Mas ela diz assim: a liberdade é bonita, mas não é infinita. A liberdade é bonita, mas não é infinita. Eu quero que você me acredite. A liberdade, a consciência do limite. Os erros, os defeitos cotidianos fazem parte dos direitos humanos. E o coração quer a atitude da inclusão e plenitude das minorias, das etnias, dos excluídos, humilhados e ofendidos, da esperança ressuscitada, da criança abandonada. Com sorte iremos concebê-las, as conquistas da morte e das estrelas. A descoberta do outro é puro prazer. Meta, 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 metafísica. Essa última é do Disney. E o resto, em pena, é desconcentração de renda. Meu pai dizia assim, eu também essa poltrona aqui não tem isso aqui, não existe isso aqui, tudo buraco. Eu ficava aqui, atravessava a tabela, parava, não tinha muitos carros. Pode vir um corpo celeste, pode me sucar. Ele já me física quântica desde criancinha, então já era uma aplicação impressionante. Puxa, aí vai, imagina, isso tudo aberto, sempre recebido. O próprio, quando eu fui descoberto em 58, que eu terminei o Deus da Vida da Morte, aí quem me levou foi o João Martins de Moraes, que depois fez a PPR e tudo. Ele foi aqui. Mas o que descobriu foi o Vicente Ferreira da Silva, que tinha sido, inclusive, os Valdir Andrades eram a turma do Paulo Bonfim, Guilherme de Almeida, Câmara Cascudo, e eles tinham sido alguns simpatizantes do eixo, então eles ficavam estarrecidos ao ver aquilo, como se fosse também, imagina, um filho do Holocausto, eles vendo aquilo, eu sentia que eles falavam assim comigo com um tom impressionante, porque também era uma espécie de perdão que eles recebiam também. E foram geniais, porque eu fui publicado em 58 por essa revista número 13, do Diálogo, pela Dora Ferreira da Silva. Então eu sempre fui recebido no mundo depois, em aí ao longo da história, por causa da militância permanente de todos os partidos, e ficar fazendo, né? E finalmente chegar nesse momento. Eu quero só falar do filme também, porque parece que eu não quero elogiar o filme, porque parece que eu estou me elogiando, mas não é o filme em si. Fizeram uma obra genial de documentário, mas é um filme em si, ele tem vida própria. Como eu disse, em Londres não acreditaram, acharam que era uma ficção. E foi uma dedicação imensa do padre Pedro Bial, inclusive do Heitor Dalincourt. E tem também a mãe do Pedro Bial, que como criança ainda viveu o terceiro Reich, que a professora diz que a partir de hoje não tem contato, não diga, nem nada, é Heil Hitler. Quem não fizer Heil Hitler, as crianças vai ser enforcado nesse poste aqui. Então,
Então, são lembranças que elas não podem ser esquecidas. Então, está certo, o mundo caminha para os direitos humanos, mas é sempre bom lembrar o caminho de Moran que o preço da liberdade é eterno. É isso mesmo, então. E isso, nós hoje em dia nos encaminhamos para isso o tempo todo. Eu acho que não tem lugar. E esse filme também tem uma parte muito, todas as Caetano Veloso, o Gil, os músicos, a minha filha, a Laura, imagina, além da neta, a Julia da vida, e também o Nelson Jacobina, que ficou com 4 anos de metástase violenta, e até o fim ele tocou. Nós fizemos um último show em Jacareí, era uma homenagem aos pontos de cultura, embora a gente já não fosse mais ministro, né? O Juca Ferreira, mas foi uma reunião, então ele, inclusive, nós demos 45 minutos de kiss, então era preciso, porque as dores dele, metadone não funcionava mais, nem aquela pílula especial que custava muito, 40 mil, limpinha, fizemos uma química com essa imperial, não funcionava mais. O Drauzio Varela, no primeiro mês dos 4 anos de metástase, disse: não, ele está morto, isso não existe, é um milagre. Então, mais uma vez, os neurônios, por emoção, ele desde uns 4 horas para dormir, aí ficamos falando, eu discutia ele falava, discutia sobre, porque ele era mais velho, eu falei: tudo bem, verde, mas não pode virar o jardim, então aí ele respondia, e tal, até provocava, até o fim, essa visão de não tem palavras, acho que então, em nome de todos, imagina, aí o tempo todo, isso era permanente, então a alegria era essa participação intensa, né? O tempo todo. E o filme retrata isso de uma maneira impressionante, o Bial e o Heitor da Licura e todo o cenário do Walter Pulpo. E tinha uma integração, porque foram 5 anos de pesquisas, mas nós filmamos em 4 dias e 4 noites concentrados. Olha que filme. Claro que o Caetano e Gil nós tínhamos ensaiado, já tudo ensaiado, mas foi tudo ali na hora com máxima intensidade. Tinha um rigor máximo, mas tinha mais emoção ainda. Rigor. Isso reflete tudo. Né? E tem palavras desse filme. Zé, você falou da liberdade, né, como um elemento, né, característico presente na obra do Jorge. Tem um outro também, que é a amorosidade, digamos assim, né? Porque isso também se relaciona com um instante muito interessante do filme, né? Que é justamente a parte em que ele conversa com a filha, que se chama Amora. E aí o filme revela também para muitos de forma surpreendente a razão por que o Jorge e a Ruth deram esse nome para a filha, né? Amora não por causa da fruta, mas por ser amora, segundo o poeta, o masculino, o feminino de amor. Então, esse é o problema, porque há uns 4 anos atrás, 5, acho que teve um caso, pouco antes da filmagem, um ano antes da filmagem, tinha um juiz em Minas Gerais que alguém quis batizar a filha de Amora. Aí ele disse: não pode, porque ela vai sofrer bullying, e aí vieram até me entrevistar para ela: não quero saber se o juiz falou, está certo. Mas aí, depois, o Supremo Tribunal reverteu, e aí mas estava nessa coisa de já, e aí ela falou disso. Então, eu acho que está errado, não sei, hoje em dia, eu acho que... Hoje em dia você não daria um nome. Não, hoje em dia... Esse é um momento muito especial. Muito especial. Porque é muito lindo esse encontro. E é muito amoroso. E da questão da liberdade. E a vigilância, a liberdade e a consciência do limite. Né? Porque ela se queixa de ter recebido esse nome. Ela diz: para minha filha deu o nome de Júlia. E isso tudo, mas isso, claro, é justamente aquele lugar, aquele entrelugar
entre o que é liberdade e o que é o limite, né? E ela diz, por exemplo, que ela foi salva, a vida dela foi salva pelo amor que recebeu dos pais e pela psicanalista que ela teve desde os 7 anos. Graças à psicóloga, ela organizou a vida dela. Olha, essa psicanalista chama-se Claire Payne, ela é escritora também, muito importante, e ela era nossa amiga. Era amiga da Giselda, que também era psicanalista, que era namorada do Macalé naquela época. Então nós éramos amigos, e ela que era psicanalista de tudo. Então era tudo, inclusive, não era uma analista distante, era uma pessoa muito amiga nossa até hoje. Então tinha esses entrelaçamentos. Mas claro, né? Aqui foi uma coisa. E o trato que o senhor fez com ela, que ela leu muito livro e ganhou muito dinheiro como adolescente. Lindo. Obrigado. Imagina, ela merece, ela trabalha desde os 16 anos, devotada, ela é, imagina. Mas todo pro povo, como é que foi? Ela pede que você conte essa passagem, como que você educava para a literatura, pagando para a meu leitura. Deus, mais uma coisa politicamente incorreta. Pois é, olha só, quem me deu a ideia foi meu amigo Damiano De Fiore, que ele tentou no seu estudo. Eu queria, interessante, então eu falei assim, olha, estava no início da adolescência, eu queria ler, então tá bom, vou te dar uma super mesada por cada livro que você lê. Aí tem isso, ela vinha as orelhas, fazia o relato, mas aí começou a se apaixonar pelos livros, né? E começou a ler muito depois, porque já começou a ficar fascinada, você começa a ler. E eu teria um exemplo paralelo que eu queria lembrar, o Luiz Amorim, que ele era um açougueiro, Brasília. Então ele hoje tem uma ONG chamada T-Bone, porque ele é um açougueiro, muito pobre, mas ele amava, ele está vivo, está atuando, e ele dava de presente, ele vendia um pedaço de carne, alcatra, e dava um livro de presente para a pessoa que comprasse. E aí ele criou essa ONG, ele já tem noticiário internacional, ali no Brasil, eu sempre o papai Milton Nascimento fechou para ele, e são essas iniciativas. O povo brasileiro, você falou, a música, a nossa poesia cantada, ela é profunda literatura. Ela é totalmente, esperar Dolores Durão, era Lia Sartre, Simone de Beauvoir, Filho Alberto Camus, então era tudo Ismael Silva. Ele, ao mesmo tempo, tinha uma grande formação e são os superdotados naturais desses neurônios. Inclusive, eu saúdo os neurônios saltitantes. E desde a Amora pequenininha, eu falo, como é que ela já sabe tudo? Hoje em dia, minha netinha está com 5 anos, são os neurônios saltitantes. Eu tenho relações com cientistas, tanto astrofísicos, né, e neurocientistas. E são neurônios saltitantes mesmo. É o seguinte, você tem toda a sua história genética, você vai ser pai, mãe, mas as novidades da tua vida, tanto da mãe quanto do pai, que são inéditas, imediatamente os neurônios dão um salto ou lançam uma luz para outro lugar do cérebro para captarem aquela novidade e passarem imediatamente para a geração que vem. Então daí que eles têm tanta inteligência, são os neurônios saltitantes. Isso aí tudo é amor, também a natureza é impressionante. Né? E aí então, meu Deus, eu acho que o Menino Gil, por exemplo, várias excursões comunistas. Então, nós chegamos na Itália, na Florença, que eram os gramscianos, né? Os gramscianos estão todos ali, e os gramscianos, e saudando Gil. E tinha uma... Aí Gil falou, e no meio ele disse que era preciso ter caridade. Lembra do São Paulo que dizia? De que adianta se eu soubesse todas as línguas e ciências e não tivesse caridade. Aí depois todos aplaudiram, mas metade dos gramscianos ousaram falar, não, nós concordamos, mas caridade não, caridade é uma coisa meio alienada. Começaram, aí Gil ficou furioso, não, é caridade mesmo, e citou São Paulo. Aí a primeira a se levantar era a heroína, era uma senhora idosa que tinha sido da resistência contra o Mussolini e tudo, e ela foi a primeira a aplaudir, chorando, aí então, então o tempo todo. Quando o Gil também, por exemplo, no Congresso dos Filósofos,
muito todo na Grécia. Aí nós fomos ouvindo, muito bom. Aí ele lembrou, mas esqueceram aqui a filosofia da negritude, com sua mitologia, incrível que é filosofia, né? Imagina, dos indígenas e da Ásia também. É mesmo. E numa outra reunião de Gil com vários ministros da cultura no mundo todo, aí ninguém ousava falar. Aí ele foi e disse assim, olha, eu quero parabenizar aqui o ministro da Cultura da Índia por vocês terem inventado o número 0. Então isso sem números, aí foi o calor e começou a discussão. É o tempo todo. Aí vai exemplos incríveis de desencadear essa irradiação. Aqui você sai, você filosofa com todo mundo, você filosofa com pessoas. A filosofia é inata no brasileiro. Nós vamos discutir coisas e os pareceres. Imagina, o candomblé já tem 3 cabeças, no meio, do lado esquerdo e da direita. Já tem o que os neurônios vão nos informar agora, tudo emoção simultânea. Né? Isso tudo agora é de necessidade fundamental para todo mundo. Né? Então, eu acho que esse é o caminho. Né? E é de novo José Bonifácio, Joaquim Nabuco, Caetano Veloso, organiza o movimento, e Gilberto Gil, aquele abraço e andar com fé. Eu costumo falar, então isso aqui imagina, a história de vocês aqui, nós estamos todos juntos, né? Então, até as pedras pensam também, não há limites aqui. E agora, inclusive, a minha filha Amora, ela fez o Cordel Encantado, aí viaja muito, mas foi para Harvard, passado uma semana, 10 dias, aí levaram, ela entrou na aula de astrofísica, e aí os americanos são muito cinematográficos, então o professor jogava todos os livros, isso aqui não adianta mais nada, derrubou todos os livros da estante por causa da descoberta agora da matéria porosa escura, que faz tudo, e a energia escura, que até agora não se sabe nada. Então cada descoberta traz 10 mistérios revelados, 1000 mistérios. E essa matéria porosa escura é um mistério permanente, uma energia escura. Então, na verdade, essa é a grande aventura. Né? Perguntaram qual seria a maior coisa para o... Eu acho que foi para o Einstein, se era intuição, se era... Porque às vezes ele não conseguia resolver um problema. O Einstein diz assim, então não resolve o problema, olhe para o outro lado. Então, se não consegue resolver, olhe para o outro lado. Ele também às vezes não conseguia. Uma forma ele tocava violino e Johann Sebastian Bach, e nos sonhos ele tinha. Mas o Einstein também tinha uma particularidade de querer resolver, ele não gostava do acaso, né, do Heisenberg. Né, eu tenho certeza que era um jogo de dados, ele queria provar que existia uma força, quem sabe a matéria porosa escura, o Christian Capra é decorrência disso, o Barichello, tudo. Então, de conseguir uma... Mas é isso, a matéria porosa escura, a energia escura, nós mesmos, tudo é espantoso, um besouro, uma mosca, estarmos aqui agora, tudo é sempre uma estranheza e uma maravilha permanente. E aquele grito da Renascença, ó século, ó literatura, que alegria viver. É para sempre. Não sei como que acho que vocês, a plateia, poderiam fazer perguntas. Filme, imagem, penetra na gente de uma outra forma que é escrita. Ah, sim, claro. Filme, nesse momento, eu ainda não vi o filme, estou louca para assistir o filme. Eu gostaria por isso. Obrigada. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: se vê muito do Jorge em tudo, claro, mas me parece que esse filme é uma forma de honrar os teus amados, de alguma forma dar um rosto, uma voz e um impacto que penetre em cada um das pessoas que te amaram e que você amou. Então parece que tem alguma coisa de muita honra que você quer dar. E algo que você passa é que você sabe que foi muito amado em todo o teu desenvolvimento, toda a tua história. Todo imagina, aqui tem, diria que
não diria excesso, mas o tempo todo, você tem toda a razão. O próprio Heitor Dalincourt, que eu toquei com ele como jovem músico, tudo, o Bial, então, a mãe dele, Nelson Jacobina, minha filha, Caetano, Gil, os músicos todos, o povo brasileiro ali o tempo todo. Eu acho que isso aqui é um fio da meada, né? Documenta. E eles fizeram, além do documentário, porque fizeram, é um filme em si, de imaginação, se você quiser, de ficção. Os meninos acharam que é um filme de imaginação, porque é assim mesmo, mas isso tudo é história do Brasil e enfim, minha história, que como é a nossa história que não tem. Imagina, eu recebi de braços abertos, né? No Candomblé, 7 anos, eu sentava no colo e ela dizia, e é interessante que antes era a Igreja da Glória lá em cima. A gente também era padre, a missa, depois ia para o Candomblé. E ela se transformava em babás, né? Quartos, uma tiara, diadema, e ela parecia uma princesa, uma rainha, eu botava no colo os tambores tocando, ela passava a mão nos meus cabelos, e você aqui, seus pais vieram de um lugar de gente muito má e cruel, mas aqui você vai conhecer seus amigos e amigas de verdade. E aí eu adormecia, nos braços dela, os tambores tocando, e acordava na camarinha, uma tenda, e que era com a boca, o tempo todo. E isso iniciou e continuou o tempo todo nessa receptividade enorme que se teve em todos os lugares que eu fui. Problema nenhum, ao contrário, parece até que eu agradeço demais a minha vida, é uma poesia nesse sentido, desde o início, o tempo todo. E eu fui, não sei, estaria realmente nesse, até esse momento de agora também. Então é uma continuidade de. Aliás, Gogol, Machado de Assis também, se fosse muitas lágrimas o tempo todo, não dá, coitado. Risos também, não é? Então, lágrimas e risos, né? Então, tem o filme, né? Risadas e lágrimas de emoção, e você chora às vezes de alegria e ri de desespero. Então, essa simultaneidade. Tem uma outra pergunta. Ali, ó, por favor. Bom, Depois eu Jorge, o filme para mim me mostra algo de honestidade. E claro, para mim foi um espetáculo, né? Os que não assistiram, eu aconselho a assistir, porque realmente é um espetáculo. O que você sempre me mostrou, nesses anos todos, foi sempre uma imagem de honestidade. E isso também a gente observa no documento. É um documento para mim. Agora, eu só gostaria de lembrar que, alguns anos atrás, o Jorge, no programa do João, fez uma maldade comigo, porque ele perguntou ao João se ele sabia que onde tinha nascido Jesus Cristo, e o João falou que sim, que ele se em Belém. E o Jorge perguntou, e o diabo, você sabia que nasceu em Belém também? E aí o João, não, o diabo não nasceu lá. Não, nasceu lá e ele chama-se Celso de Alencar. Por isso, as freiras onde eu estudei, no colégio primário, estão querendo saber o que é que eu faço e não me permite mais entrar no colégio. E não sou mais chamado para ir a Belém. Oh, meu Deus do céu! Você é um poeta de. Imagina. Mas o que eu quero dizer é que eu fiquei muito feliz que na verdade é uma homenagem ao seu trabalho, à sua vida, e eu quero dizer apenas parabéns por todo o trabalho que você construiu nesses anos todos.
É isso que eu quero falar. Muito obrigado. Você é um poeta de coração de né? Eu tenho a sorte de ter conhecido você, todos você, imagina, né? Você é lindo, maravilha. Jorge, boa noite. Boa noite. Amor. Eu fiz um trabalho há uns 3 anos consecutivos aí, numa cidadezinha chamada Santo Amaro da Purificação, terra de um grande amigo seu chamado Caetano Veloso. Sim. E era uma cidade acometida de um desastre, né? Porque foi instalada durante os anos de chumbo a grande produção nacional de chumbo. E é um assunto que, né, todos esses, né, nesses tratos que a gente vê, é muito pouco falado. E a gente percebe que vocês lutaram por uma série de valores, por uma série de princípios, por uma série de questões. E quando a gente se depara hoje com essa realidade, hoje, né, a gente está falando de Santo Amaro em 2012, é um processo de profunda destruição das raízes do candomblé, porque lá também é um berço muito forte dessas tradições negras, né, com todas as tradições que ele tem. É um assunto que é extremamente mal colocado para a sociedade brasileira. Foi um empreendimento misto, então ali é um grupo que até hoje opera no nosso país. Isso é muito pouco falado. O que você sugere para a gente, né? Os novos, ou os que acreditam numa possibilidade de um maior esclarecimento, né? Um maior conhecimento de uma realidade nacional que ainda é extremamente frágil, extremamente colocado em porões, né, como muitos de vocês viveram. Eu tenho 33 anos ainda e acho que a gente pode contribuir muito com uma nova abordagem para essas questões que já são muito antigas, né? A gente fala dos velhos diabos, né, das velhas situações. Como a gente poderia, como o senhor vê essa perspectiva do Brasil de um futuro, né, que é agora? Olha, aí você me perguntou, Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o mundo não pode, não bebe água e não respira sem o Brasil. Dos países continentes, nós somos o único que é sul, leste, norte, oeste fértil. Temos todos os aquíferos, bacias de rio. A própria seca do Nordeste é uma ficção, nós temos mais dos maiores aquíferos do planeta. E isso tudo vai se reverter porque a demanda é do mundo todo e do Brasil. Então essa geração, vocês vão fazer tudo, eu costumo dizer, o partido, olha, tarefas para entusiasmar a juventude. Vocês têm milhões de tarefas agora para fazer tudo. E nunca esteve tão aberto e tão democrático como hoje. Toda a mídia, por exemplo, a internet, os primeiros acessos à internet são de pura amizade e de amor verdadeiro. Segundo lugar, vem sexo explícito. Terceiro, vem o resto das informações. Então, o impulso é de emoção. O Santo Amaro, por exemplo, eu fui chefe também de gabinete do Gil durante 1 ano e meio de vereador. Então, nós tivemos os primeiros atritos e reunimos vários candomblés e tinha palanque diferente à prefeitura, mas acontece que eles começaram a discutir entre eles. O candomblé é muito individuado, então eles nem ligavam para e o movimento protestante, aqui Lutero, que aí deve mais ao João Bruce, né, das camponesas, é o início do sucesso da pregação evangélica. Mesmo o bispo de Macedo, ele teve relações com o Pai Santo, então começou com descarrego, a nova até aí se reflete o tempo todo. Mas é o seguinte, de repente são populações que não tiveram atendimento nenhum, de repente a pessoa totalmente desprezada, quem vai cuidar do seu dente? Arruma um dentista, arruma a creche, arruma um emprego, né, a iniciativa do capitalismo, que funciona. Agora o Brasil, isso tudo, o que vem no futuro, o Brasil e o mundo vão triturar esses problemas pela velocidade das coisas. Nós estamos com 7 bilhões de habitantes. O Papa que renunciou, né,
o ex-Ratzinger, ele até lembrou, antes de uns 6 meses atrás, ele disse que a maior preocupação era a diferença de bilhões de pessoas miseráveis e pouquíssima riqueza acumulada em poucos lugares. E ele também, surpreendente, a tese principal dele, que ele escreveu com Decum, é o seguinte: Jesus de Nazaré explode todas as categorias. Isso deixa uma pergunta. Hoje em dia, a filosofia segue a ciência. Vamos voltar a Heidegger, esse Martin Heidegger. A fenomenologia foi inventada por 2 alemães judeus, Edmund Husserl e Max Scheler. Heidegger dedicou o livro para eles, o Sein und Zeit, foi no neonazista e cristão, dedicatório, claro. Aí, quando depois a fase democrática do Heidegger, que a Hannah Arendt armou o álibi para ele não ser preso e tal, e aí ele deixa bem claro, quando ele dá uma única entrevista que ele concedeu, foi interessante, porque, aí eles perguntaram para o Heidegger: o senhor tem alguma relação profunda com a fenomenologia do Sartre? Ele falou: quê? É um jornalista sensacionalista? Não conheço. Aí depois perguntaram: o que o senhor acha da bomba atômica que lançaram em Hiroshima na casa? Ele falou: qual delas? A primeira ou a segunda? Mas qual foi a primeira? Ele falou: todo mundo sabe, foi Jesus de Nazaré. Encerrada a entrevista. Isso tudo são... Hoje em dia, imagina só, a velocidade das coisas e a emoção está em primeiro lugar. O Voltaire costumava dizer: se você tiver uma dor de dente muito forte e disser para o amigo seu, então, vou matar um amigo seu para a dor de dente. Não, jamais um amigo meu prefiro para a dor de dente. Ah, mas se matarem 10 chineses, tudo bem, pode matar os chineses. Está lá longe, imagina, naquela época. Hoje em dia você vê os chineses na internet, você se comove pela imagem, pela emoção, tudo está próximo. Hoje em dia, nunca a emoção e a condição humana foram tão consideradas como hoje em dia. Você vê mesmo, por exemplo, você pode criticar, os filmes são tecnológicos, Avatar, tudo é como se seguisse uma forma. Mas mesmo assim traz uma mensagem positiva. Se vocês forem ver no fundo, há essa preocupação o tempo todo. Quando que nunca genocídios eram praticados, ninguém sabia disso. Hoje em dia você está informado e toda a informação mexe com você. Você participa, você está constantemente interconectado. E a emoção com o fio da meada. Eu acho que aí, e vocês vão fazer tudo, olha, o entusiasmo dessa geração é fazer tudo de novo, melhor ainda, e vocês ainda vão pegar, olha, a ciência está em menos de 10 anos, o ser humano vai acabar com as doenças e vai começar a marcha escrita a caminho da longevidade, a conquista das estrelas e depois da morte. E isso, vocês vão ver 200, 300 anos, a ciência então, e uma ciência que é o Heidegger de novo, a metafísica acabou, as respostas virão da ciência e da técnica. Mas essa ciência, tanto da matéria porosa escura, energia escura, quanto dos neurônios, informação tem tudo emoção. Nem o romantismo mais romântico, ou o surrealismo mais surrealista iria suspeitar que a ciência informasse isso. Isso já é a prática. Então isso tudo, não é que eu seja um otimista exagerado, mas isso é gritante. Então eu acho que você imagina ter um continente, que é o Brasil, e com tudo aberto hoje em dia, e claro que tem dificuldades, mas as dificuldades são incentivos, como os conflitos para ser superados, dar a volta por cima. Agora, a questão de Santo Amaro foi a primeira cidade a reconhecer a independência, é importantíssimo isso, mas essa é a história do Brasil que jogaram água gelada em cima para ninguém saber e gastaram mais dinheiro para ninguém se informar do que para se informar. E aí, mas hoje chegamos a um ponto ômega que não tem mais. E Heidegger mais uma vez, olha, ele diz, através, década de 50, através da cibernética, viveremos num planeta em que todos serão controlados e controladores simultaneamente. Aí o Nelson Jacobina dizia: nada, vão ser descontrolados e descontroladores. Isso que
Isso é o tempo todo. Agora, essa visão eu acho. Obrigado. Tem uma. Esperem que. Jorge, é um prazer, uma honra. Nas horas vagas, eu troco algumas bobagens em blog com amigos e eu, por onde passo, sou fotógrafo e eu sempre faço essa pergunta: o que é amizade para você? Visto que, como muita gente fala, Verônica, a superficialidade dos nossos dias sufocou a amizade verdadeira. Eu falei, hoje, se eu tiver a oportunidade, vou perguntar. Não. Olha, eu acho que não. Eu acho que ela foi realçada. Imagina, hoje eu acho que o que você pode dizer que acaba uma instrumentalização de tanta necessidade de amizade. Em todos os lugares, se você for ver quem é que quer fazer guerra? Um pouco tempo atrás era o entusiasmo, as pessoas que trucidavam o outro, o entusiasmo militarista, xenófobo, o outro superior. Bob Marley, no more superiority, inferiority, isso aqui acabou. E acho que é de novo o Holocausto, e depois o que se seguiu. Mas nós impedimos a guerra, mas era destruição mútua assegurada, né? Bombas atômicas, aqui bombas atômicas. E de repente na China, quem diria, depois da Revolução Cultural, vem Deng Xiaoping que diz: nós somos um governo e 2 sistemas. E tornar-se rico é glorioso. Quem diria isso? O Partido Comunista da República Popular da China. E isso são coisas, não é? O tempo todo você está nessa. É impressionante a velocidade que presenciei, imagina, tinha a rádio, a televisão estava começando, tinha um telefone fixo, tinha televisão que assistia a televisão, quarteirão. Hoje em dia, eu até digo, em breve vai ter um holograma, você vai ver, Sandálios Andretta da Costa, e você, um cidadão de etnia negra, um cientista americano, há 6, 7 anos já inventou como reproduzir por eletrônico os aromas, os cheiros. Então você vai sentir o cheiro do cabelo dela, tudo, e vai ter interatividade ligada a uma máquina de orgasmo nível 8. Então, isso é proximidade o quê? Desse mistério do amor, da amizade. Meu Deus. Às vezes, para manter a amizade, precisa brigar um pouco, né? Senão, enfim, aí você, se você discute com você mesmo, imagina, isso foi desencadeado de uma maneira irreversível. Imagina, essa geração já tem isso, os revoluções. E esse caminho é um caminho infinito, que eu acho que nunca houve tanto motivo de esperança, otimismo, humanismo realizado, em todas as questões, você vê o tempo todo, mesmo as pessoas que, as posições não são mais rígidas, estáticas, elas não podem ser, nós estamos sendo movidos pela própria, e a técnica, a ciência são extensões nossas, né? Me perguntaram, não imagina, são extensões, você, em breve, nós teremos, vamos implantar chips, implantes nos nossos neurônios, e eu recomendo que seja na amálgama do Brasil Universal. Do mesmo modo, neurônios vão estar interconectados, depois com robôs sensitivos. Aliás, passou no milênio, há 2, 3 anos, o cientista e a esposa dele que já fazem isso com nanotecnologia, já há essa experiência. Então, eles têm um computador de última geração sensitivo. E eles têm tecnologia, então ele sai de um lado e do outro. Aí à noite eles se encontram, qualquer equívoco que pudesse haver na vida dele ou dela, qualquer modo de vida desmanchado, eles se amam de uma maneira. É genial. Isso tudo é obra do ser humano, imagina, esse aqui não tem. Bom, os nossos anfitriões pedem que a gente então conclua encerrando o nosso encontro. Não sei, quer dizer, não seria eu que daria essa função, o profeta profetizaria sempre, mas eu quero só dizer que entre as surpresas do filme, uma é o Caetano diz que quando conheceu você em Londres, você tinha
mostrava uma capacidade de imitação extraordinária. E você imitava com perfeição uma porta entreaberta, Uma abajur. E acho que não vamos ver essa imitação, mas vamos deixar a porta entreaberta. Bom, meu Deus. É isso, muito obrigado. Jorge Neto. Não imagino. A gente não pode ir mais uma pergunta, não pode, né? Como a maioria de vocês ficaram com vontade, né? Eu vi as pessoas falando, vamos ver um pedacinho de filme, um trecho, um trailer. Não, vão aos cinemas porque estreou agora, assistir. Mas eu acho que já que a gente ficou com vontade de ver o filme, a gente podia fazer uma cantoria conjunta, né? Pelo menos você não veio com o seu violino, você, né? Para terminar aqui, recitando alguma das composições. Cantar uma música? Cantar, Não, recitar. como? Cantar, recitar, dedicar, a capela. O violino não veio. Eu? Mas eu sabia que o compositor está sendo aqui. Olha, Eu que não. não, claro, o maior prazer. Então, Eu cantarolo uma, que é a nossa parceria, e depois você. por favor, você canta, tá? Vê se encontra um tempo pra me encontrar. Vê se encontra um tempo pra me encontrar, sem contratempo, por algum tempo. O tempo dá voltas e curvas, o tempo tem revoltas absurdas. Ele é e não é ao mesmo tempo. A avenida das flores e a ferida das dores. E só então, de sopetão, entre-me adentro no tempo e no vento, e abarco e embarco no barco de risos explosivos. Sou como a flecha do arco-íris, que despedaça as flores mais coloridas em mil fragmentos, que passa e de graça distribui amores de cristais totais, sexuais, celestiais, das feridas, das queridas despedidas de quem sentiu todos os momentos. Vê se encontra um tempo para me encontrar, se encontra tempo por algum tempo. Cantor, vem do Rabino Cantor, né? Cantor, né? Poesia, você quer falar? Se quiser, Você, Martim. Você me surpreendendo. mas imagina a surpresa, né? O homem, antigamente, falava com quem? Com a planta, o jabuti e o leão. Olha o macaco na selva. Não é macaco, vem, é meu irmão. Porém, durou pouquíssimo tempo essa incrível curtição, pois o homem, rei do planeta, logo fez sua careta e começou a sua civilização. Agora já é tarde, ninguém nunca volta jamais. O jeito é tomar um foguete, é comer desse banquete para obter a paz. Aquela paz que a gente tinha quando falava com os animais. Bom dia, dona Capita, como é que vai? Então eu vou só cantar rapidamente uma música que a Cecília Guarneri me presenteou em 5
58, Tratoria da Paraíba, e que é o seguinte: este sapo cururu não anda de bicicleta, mas ele anda dizendo que a lua é careca. Ah, se a lua fosse careca, ela usava cabeleira. Mas como é bonita a bandeira brasileira, mas como é bonita a bandeira brasileira.